Oi, Oi, boa noite, Jô. boa noite, tudo bem? Tudo em paz, seja muito bem-vindo à nossa live, nosso, Obrigada. nosso bate-papo para a mãe de bebê. Você está com um bebezinho de quantos meses? Ah, tem 11 meses. 11 meses agora. E quando você começou? Ah, comecei quando ele tinha 7 meses. 7 meses, É, né? Amamentando. amamentando. Continuo amamentando ainda. Você passou fome ou comeu pouco? Em nenhum momento. Nenhum momento, né? Na verdade, às vezes eu como além do que com a frequência, né? Mesmo eu não estando com fome, eu preciso almoçar às vezes. Então, Sim, perfeito. E você eliminou quantos quilos? por enquanto, 10 quilos. 10 quilos. 10 Estava dentro quilos. da sua expectativa? Ó, sinceramente, não imaginei que eu ia conseguir perder os 10 quilos quando eu iniciei. Porque eu tava bem acima do peso, tava bem desanimada. E acabei fazendo, não fazia 100%, e mesmo assim eu consegui perder 10 quilos e eu tô bem feliz e satisfeita. Mas chegou um momento que eu acabei saindo do plano e não conseguindo voltar. E eu até conversei com a Andy e eu resolvi iniciar novamente. Comecei lá do dia primeiro e tô conseguindo seguir firme agora e tô perdendo mais peso do que eu vinha perdendo antes, assim, quando eu saí do plano. E assim, eu fico muito feliz quando vocês falam assim, né? E é o que eu digo no programa, não sei se você lembra, eu falo assim, gente, é normal. Sim, É super normal. A gente ali, ó, a gente não seguiu. Eu até digo, 100% eu não conheço uma pessoa que faça. Nem eu. Não existe 100%. 100% é impossível. Mas se a gente faz 80%, né? Se a gente faz os nossos 90%, eu digo aquela regra do 80-20. 80% a gente faz, tem que ser feito. 20% a gente come o que a gente quer. Se a gente consegue nutrir o nosso corpo nos 80%, os 20% fica para o que a gente quiser, né? E assim, e aquela questão da gente ter um lugar de quando a gente achar que a gente não consegue mais, a gente ter com quem contar, com quem conversar, né, com quem nos apoiar. Ver que você, não sei se você viu, mas na comunidade às vezes acontece das mamães, daqui a pouco a gente volta novamente. E olha, sim. mesmo você ter saído um pouco, você não engordou de novo, Não. né? Eu saio, mas eu não perco, mas eu não ganho também peso. Eu estabilizo. E daí eu volto certinho no plano e eu sigo perdendo peso novamente. Então o caminho você já sabe. Sim, sim. E esses 10 quilos foi sem fazer exercício. Assim, fazendo, mas não com frequência, assim. Quando eu conseguia, eu ia, mas não era todos os dias também. Era 2, 3 vezes por semana. Quando algumas semanas eu não conseguia nem um dia. Na verdade, foi a alimentação que fez eu perder o peso. Com certeza. Muito bom. E você tem um ou dois bebês? Tem um bebê. Tem um bebê. E antes, você achava então que não seria possível? Porque, por causa da rotina, conta pra gente. Assim, como é meu primeiro filho, é tudo novo, né? Todo dia é uma coisa nova e tu acaba tendo ansiedade, o sono não é mais o mesmo, então amamentar durante a madrugada, então eu não conseguia me ver perdendo peso quando eu comecei. Eu imaginei que quando ele tivesse uns 3, 4 anos, que ele fosse maior e que eu ia conseguir voltar para minha rotina de atividade física, que eu fiz até o final da gestação, eu ia conseguir voltar a perder peso. Só que eu dei meu voto de confiança pro programa e foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Porque eu até tinha acompanhamento com nutricionista, mas que eu ia uma vez por mês e que naquele momento aquilo ali não ia me ajudar. Eu entendi que não ia me ajudar e que eu precisava de um acompanhamento diário, como foi no início com vocês, no programa. E foi o que fez eu virar a chave e conseguir perder esses 10 quilos. E eu indico o programa para todas as mães porque vale muito a pena. Foi o que me salvou, digamos assim, do,
daquele peso que não fazia parte de mim. Eu estava com sobrepeso e, e consegui virar então a chave e conseguir perder peso. Eu fico muito feliz, assim. E quando você falou isso, foi justamente que a mãe me perguntou mais cedo, né? Muitas mamães me perguntam, Carol, eu queria fazer uma consulta com você, eu queria fazer uma consulta com você. E eu falo assim, gente, depois que eu criei o Mãe Magra para Sempre, toda a estrutura que a gente tem lá, de acompanhamento diário, de contato pelo WhatsApp, de comunidade com outras mães, de entregar o cardápio diariamente, de pegar, de ter a Índia ali, né? Não dá para fazer mais do modelo convencional. Né? Não dá, você, como você falou, né? Não é que seja ruim, pode ser aplicado para outras pessoas, mas uma mãe de bebê, como não dorme bem à noite, muitas das vezes não acredita nela, não tem rede de apoio, né? Precisa de algo que seja mais fácil para ela, não é só um plano, Sim, né? Então, assim, hoje eu não consigo atender mais, assim, eu fechei a agenda, né? Só tenho os pacientes antigos, justamente porque eu também acredito que essa forma é uma forma que a gente consegue acolher vocês melhor. Então, quando você vem e traz esse feedback pra gente, pra mim, eu fico muito feliz, assim, porque foi difícil também parar, né? De falar assim, eu não atendo, mas assim, quando a gente vê que a resposta que eu tenho no programa é infinitamente maior, é algo muito positivo, daí que a gente sim. fica ali dia a dia. Você já fez seus exames? Me perdoe perguntar assim, é porque eu tô falando Fiz, enviei para vocês, pra mim. vocês já retornaram com as vitaminas, já iniciei Ótimo. as vitaminas, foram 3. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui para lembrar. Faz acho que 2 semanas que eu comecei a tomar as vitaminas. Mas assim, depois que eu perdi esses 10 quilos, Deixa eu abrir eu aqui senti para ver. um cansaço, assim, e junto com as vitaminas já eu consigo sentir a diferença, assim, sabe? De Então energia, né? Eu é abri aqui bem para ver. bacana, é bem bacana essa parte dos exames, assim, que eu achei bem legal mesmo. Eu abri até aqui para ver o seu, né? E tá bem. E é justamente o que a gente sempre conversa, porque eu digo assim, gente, não adianta fazer antes. Então você perdeu 10 quilos sem nem ter chegado na parte dos exames. Exatamente. Então, quando chegar agora na parte do exame, você vai estar falando, minha energia melhorou, minha disposição melhorou. Você vai ver outro Sim, salto que você vai dar, porque o programa ele é feito por 3 etapas, né? Que é a fase inicial, que a gente desinflama o corpo, prepara o intestino para poder absorver os nutrientes, porque também não adianta eu te dar a formulação que você faz com o pouco faro. sim, Se você compra a fórmula sem preparar o intestino para absorver, joga fora. Então, é dinheiro jogado fora. Aí agora a segunda fase, né, onde você faz seus exames e você vai para outro protocolo, que é o seca-barriga, né, que é o up de sim, sim. colágeno, né, que é justamente onde a gente vai fazer essa parte mais voltada aqui. Seca-barriga, sabe o que que é? Seca-barriga, mães, é justamente onde a gente faz a regulação hormonal natural. Lembra que eu falei que quando o cortisol está desregulado, a gente acumula gordura na barriga? Tireoide desregulada, a gente acumula gordura na barriga. Aí depois que a gente vai dar estímulo maior de colágeno, porque pode ter um pouco ainda de flacidez, né? Então faz a alimentação voltada para essa parte. Então são as 3 principais partes do programa. Então esse peso dela perdido foi só da primeira parte, né? Foi só a primeira fase. Então a gente ainda tem fases seguintes. Então, assim, muito bom. Eu abri agora, eu vi, né, que você falou essa questão do cansaço, justamente ferro baixo, a questão da resistência insulínica, vitamina D. Então, assim, quantas mães de bebê passam, às vezes, a vida, né? Como você falou, talvez eu só fosse emagrecer quando eu tivesse 3, 4 anos. Aí que você iria fazer um exame, se você encontrasse um profissional que tivesse um olhar de dar esses nutrientes, porque na maioria das vezes, o que acontece? Claro que não são todos, mas o nosso sistema de saúde, ele está acostumado e habituado a tratar doença. A gente trata a doença, a gente vai até o profissional, aí você vai com seus exames ruins, ele chega e fala assim: você não tem nada, volta para casa. Aí você, poxa, mas tem alguma coisa errada com o meu corpo? Eu tô cansada, meu cabelo tá caindo, eu tenho dificuldade de perder peso, eu não como nem tão mal assim. Aí vai para casa com aquele sentimento. Como é? Faz tudo de novo. Daqui a uns 2 anos, novamente, volta de novo, faz uma consulta com outro profissional. Aí ele fala: olha, você tá pré-diabética, procura um nutricionista. Geralmente é assim: procura um nutricionista se você tá pré-diabética. Ah, você não consegue emagrecer? Vamos fazer alguma coisa. Aí você tenta emagrecer cortando carboidrato, que você tá pré-diabética. Tô dando um exemplo, né? Só dando um dos exemplos. Aí tenta emagrecer. Ah, ficou mais difícil, porque já criou uma pré-diabetes. Aí daqui a pouco não consegue resolver pré-diabetes. Aí você tá doente, tá o quê? Diabética. Eu tô dando só um exemplo. Aí você faz o quê? Passa o resto da vida usando medicamento. Mas se a gente, mãe, intervisse no momento certo,
que é justamente o que eu tô falando, se antes que essas mães falaram que minha vitamina D tá em 20, meu ferro tá em 24, se a gente não tivesse olhar, se a gente corrigir agora, a gente perde peso. E perder peso é o quê? Regula o corpo, tem energia, vive a maternidade de uma forma mais leve. Então a gente não pode, digamos assim, esperar para cuidar de doença. Porque cuidar de doença é perder a vida que a gente está deixando de ter da melhor forma possível. Então, assim, eu fico muito feliz quando você fala isso pra gente, né? Que a gente vai dando esses passos e vai entendendo que realmente, assim, não precisa esperar, né? Tem como a gente se cuidar, né? E, assim, muito bom mesmo saber da sua evolução. Conta com a gente pra gente continuar. E saber que para você foi uma, né, que você falou, foi uma decisão maravilhosa de estar com a gente. Com certeza foi. Nenhum arrependimento, pelo contrário. Devia ter encontrado vocês antes. Então a forma de mudar também pensou, né? Passou, mudou. Com certeza. O que você mais gostou do programa? Eu nunca perguntei isso pra ninguém, eu acho. Eu acho que esse acompanhamento muito assim de perto, assim, com que vocês têm e dedicação e nos chamar no WhatsApp para perguntar se está tudo bem, esse acompanhamento de perto, assim, para mim foi o que fez toda a diferença. Então, que bom. Uma vez eu pensei nisso, eu falei assim, teve uma mãe que a gente chamou, perguntou como é que ela estava, ela falou assim, eu fiz entrevista com a mãe, ela me falou assim, eu fazia porque eu já tinha vergonha de vocês me chamarem e eu não dar resultado. Mas Ela falou essa isso. parte Eu tinha vergonha, eu tinha medo de fazer e não ter o resultado. essa parte assim, e eu imagino que seja muitas mães para vocês atenderem, mas o atendimento de vocês assim é excelente, assim, fez Eu toda fico a feliz. diferença para mim. É por isso que a gente não abre muitas vezes no ano, né? Sim. Não são pouquíssimas vezes no ano, justamente por isso. A gente só abre quando vocês estão passando dessa fase. Vai fazer os exames, vai para o segundo módulo, já estão mais avançadas, já perderam bastante peso. Então, assim, eu digo para vocês, se vocês se querem entrar, vão para a semana de emagrecimento, porque eu não sei realmente quando eu vou abrir uma nova turma, porque a gente tem que deixar vocês encaminhadas. São muitas mães de fato, mas são mães que a gente está ali, ó, segurando vocês, né? Então, mãe, eu fico feliz de mais uma vez, vou repetir. Continua, como eu sempre digo, você é forte e capaz. Muitas mães que estão em fases que estão um pouco mais avançadas que as suas, né? Inclusive, chega pra gente e fala, mãe, eu tô com um corpo muito melhor do que eu tinha antes mesmo de ter bebê. E é isso que a gente dedica, né? O nome do programa é Mãe Magra para Sempre, justamente porque a gente faz esse pensamento de você não voltar a engordar, né? De não ter efeito sanfona, de não ter efeito rebote, recuperar o peso perdido, inclusive ter um corpo muito melhor. Porque não é a maternidade que acaba com o corpo da mulher, não é a idade, são o quê? Os hábitos ruins e a falta de cuidado, né? E que nenhuma mãe de bebê fique mais com essa questão de falta de cuidado, né? De assistência, de realmente incentivo para que ela faça por ela. Com certeza, não, o programa assim é excelente. Obrigada. Depois você pegar seu tempinho. Eu vim aqui, eu tô vendo que você tá no carro. Estou no carro. Por isso que eu me atrasei, acabei precisando dar uma saidinha e acabei me atrasando. Não tem problema. Então, assim, eu agradeço. Vou continuar com as mamães aqui. A gente segue firme lá dentro do programa. Como eu sempre digo, você é forte e capaz. Um dia após o outro, 100% ninguém faz. E mesmo nos nossos 80%, a gente se dedica para alcançar nossos resultados e a gente alcança. Também quero agradecer vocês. O programa é excelente e seguimos firme no plano novamente. Muito Com obrigada. certeza. Por nada. Um beijo em você, um beijo Beijo. em seu bebê. Tudo de bom. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.